Hoje temos aqui um episódio crucial para todos os empresários e empreendedores que buscam manter a sua empresa não apenas sobrevivendo, mas prosperando. Sou Genilson Patuso, doutor em economia. Se você deseja evitar que sua empresa morra, este vídeo é para você. Fique conosco. Antes de falarmos sobre estratégia de crescimento, é crucial entender qual é o principal motivo que leva as empresas à morte. A principal é a falta de dinheiro. Dinheiro que é o que faz com que sua empresa morra. Ou seja, sua empresa fica sem condições de honrar com os compromissos, ou seja, com os gastos, custos e despesas para a manutenção da sua operação. Falta ar para o pulmão da sua empresa. E o que é o pulmão da sua empresa? O seu fluxo de caixa, o seu caixa. Alguns podem dizer, mas eu tenho o dinheiro para o giro da minha empresa. Mas o giro da empresa, ou o valor para cobrir todos os seus gastos, você tem disponível? Está disponível dinheiro para os imprevistos? Porque muitas vezes a empresa tem o dinheiro para a sua própria operação, mas ela não tem dinheiro para os imprevistos. Aqui nós podemos citar casos recentes, do Covid-19, que muitas empresas morreram porque faltou ar, faltou dinheiro no fluxo de caixa. Você está preparado para isso? Se você não está, você precisa se preparar para isso. E como que eu me preparo para isso? Você precisa, ter um valor em caixa, um valor disponível. Quando eu digo caixa, não necessariamente você precisa ter aí guardado no caixa da sua empresa. Sim, precisa estar lá no banco, inclusive esse valor rendendo juros, com investimentos de curto prazo para você ter resgate imediato em caso de necessidade. Então, o capital de giro é algo vital que a sua empresa precisa ter. Por quê? Que é ela que vai manter a sobrevivência do seu negócio. Então, nós vamos explorar os componentes, a importância de uma gestão eficiente e como calcular suas necessidades reais de capital de giro. E as 10 estratégias validadas para você comandar o dinheiro da sua empresa e sair do risco de morte empresarial. Mas o que é o capital de giro? Que muitos podem estar perguntando, eu sei que tem muitos empreendedores que acabam falando giro ou fundo de emergência. Mas o capital de giro são os recursos financeiros que uma empresa mantém disponível para sustentar suas operações diárias e garantir a continuidade de suas atividades comerciais. Esse é o princípio básico do que é capital de giro. E ele, claro, E que atividades são essas que ele vai manter? O seu contas a receber, o seu contas a pagar, o seu estoque, O capital de giro é necessário para manter e financiar os gastos operacionais, manter a liquidez da sua empresa e, claro, evitar variações do seu negócio. Que variações? Imprevistos. Você não tem imprevistos? Quando tudo ocorre conforme nós planejamos, a nossa vida ocorre como nós planejamos? Não, todos os dias acontecem fatos imprevistos. Praticamente quase todos os dias, temos lá alguns fatos que são imprevistos. E na empresa também ocorre. Como eu disse, o Covid-19, será que as empresas estavam realmente preparadas para o Covid? Não, por isso que teve uma grande morte de muitas empresas que morreram por falta de capital de giro. Mas como nós fazemos isso? Como que eu vou fazer para manter essa saúde da minha empresa? Por isso que o comando, ele é extremamente importante. O comando eficaz do capital de giro é a base fundamental para assegurar a estabilidade da sua empresa. E claro, e aí se prevenir contra crises de liquidez. O que é uma crise de liquidez? Você ficar sem dinheiro. A empresa, quando eu digo você, a sua empresa ficar sem dinheiro,
Sem dinheiro para quê, né? Para você conseguir comprar, para você conseguir vender, você precisa de dinheiro. E aí, claro, a sua empresa tem que ter uma flexibilidade para trabalhar no mercado. E essa flexibilidade, como que ela vai vir? Né? Você tendo dinheiro. Inclusive, não somente flexibilidade, mas também oportunidades. Porque muitos empreendedores, né, ou empresários perdem oportunidades porque não tem dinheiro, porque não tem dinheiro em caixa. E é por isso que o capital de giro é muito importante para qualquer empresa, independente do tamanho dela, né? E claro, quanto maior o seu negócio, quanto maior a sua empresa, mais você necessita de capital de giro. Quando eu digo mais, um valor maior, porque é ele que vai manter, né, a sua empresa operando. E isso é um dado, um dado muito importante quando a gente fala, né, da análise financeira. Então você precisa comandar o capital de giro da sua empresa, porque é através dele que você vai saber se o seu caixa, o seu fluxo de caixa está coerente ou não com a sua operação. Ok, então agora que nós entendemos, né, o que é o capital de giro, nós vamos mergulhar a fundo nas avaliações da necessidade específica do seu negócio. Porque cada negócio necessita desenhar o seu CG. O que é o CG? Né? O capital de giro, como nós dizemos, né, na linguagem mais comum das finanças, o que é o CG? Capital de giro. E claro, cada empresa tem uma necessidade de capital. Existem várias fórmulas matemáticas de se calcular o capital de giro, só que eu já adianto um detalhe bastante importante. Até essa semana eu estava com os mentorados, nós estávamos falando sobre isso, e ele me disse, ô Genilson, tem aqui uma forma de calcular aqui o capital de giro, você pega aqui 30% do valor do investimento e está determinado o capital de giro. Eu falei, ok, você acha que essa fórmula matemática vai funcionar? Encontrei isso nos livros, né? Até aqui atrás eu tenho vários livros de finanças e tem várias fórmulas matemáticas, né, de se calcular o capital de giro. Eu falei, deixa aí que nós vamos ver se realmente funciona. E aí nós fomos calculando, né, vários itens lá do fluxo de caixa. E aí na hora que chegou na hora de determinar o capital de giro, nós começamos a fazer, né, as contas juntas lá. Aí chegou um determinado momento que ele viu e falou, Genilson, o capital de giro que nós havíamos colocado aqui, proposto, não vai ser suficiente. Eu falei, mas por que não vai ser suficiente? Porque a fórmula que nós usamos, os 30% do valor do investimento, não deu certo. E o que eu quero dizer para você, empreendedor? Que as fórmulas matemáticas, muitas vezes, principalmente nas finanças, elas não funcionam. Porque as finanças da empresa dependem muito do seu negócio, depende do tipo de atividade que você faz. Então você precisa ter isso claro. Para você comandar o dinheiro da sua empresa, você precisa entender do seu negócio. E muitas vezes uma fórmula matemática não vai te dar esse resultado. Ou seja, é o feeling, o seu tato que você tem com a sua empresa. O tato que você tem para o seu negócio. Isso sim que vai te levar a você a comandar o dinheiro da sua empresa. E claro, nessa discussão a gente acabou chegando, né, que para você conseguir determinar, nesse caso específico, né, nós tivemos que usar justamente isso. Que aí eu comecei a puxar dos empreendedores que tipo de negócio que eles faziam, o que eles faziam, para eles entenderem como que eles podiam determinar. Porque isso, né, é bastante importante você entender, porque aí nós temos algumas empresas que têm sazonalidade e você precisa ajustar isso de acordo com a sua reserva de capital adequada. Ou seja, tem empresas que não sofrem com sazonalidade, e as que sofrem necessitam ter mais dinheiro. Necessitam garantir a sobrevivência da empresa no longo prazo e também no curto, né? Porque se você fica sem dinheiro, até no curto prazo, complica a sua situação. Mas antes da gente dar seguimento aqui, né, já vou pedir para você, né, já compartilhar esse vídeo, tal, o seu like aí, se inscreva, para você receber, né, constantemente as nossas aulas, os nossos
as nossas mentorias que nós fazemos aqui. E hoje, essa live de hoje, ela está para... Nós vamos tratar das 10 estratégias que vão fazer o diferencial para o seu negócio, que vai alavancar o seu negócio. Mas nós dividimos ela em duas partes para a gente não ficar aqui com muito tempo com esse vídeo. Então nós vamos hoje tratar de 5 estratégias validadas de como você vai fazer o seu fluxo de caixa funcionar para o seu capital de giro ser eficaz dentro da sua empresa. A primeira estratégia é a análise e projeção do fluxo de caixa. Você precisa fazer a análise, como eu disse, você precisa entender do seu negócio, você precisa entender da sua operação. Porque se você não entender a sua operação, como que você vai determinar qual é o dinheiro que você precisa deixar no seu caixa para cobrir as suas necessidades? Então, empreendedor, você precisa entender o seu fluxo de caixa, que é o pulmão da sua empresa. E sem o comando eficaz, ela morre. Será que você quer isso para a sua empresa? Eu acredito que não, senão você não estaria empreendendo. E para isso você precisa realizar uma análise detalhada do histórico. O histórico é muito importante dentro da sua empresa. Você precisa olhar para trás para você conseguir fazer as suas análises futuras, para você conseguir determinar qual é o valor do seu capital de giro. Como eu disse, né, um exemplo, se a sua empresa tem sazonalidade, você precisa entender qual é esse momento. Quando é que a sua empresa tem menos entrada, tem um menor fluxo de entradas, que aí, quando nós temos os seus custos fixos, você tem os seus custos variáveis, você tem as suas despesas, então você precisa saber qual o momento que você necessita de mais dinheiro. Será que todos os meses você tem a mesma necessidade de giro? Possivelmente não. Em alguns meses você precisa mais, em alguns meses você precisa menos. Então você precisa saber esse histórico da sua empresa para você conseguir fazer essa projeção e determinar o valor do seu capital de giro. Sem esse histórico das suas operações, o seu capital de giro fica furado. Como eu disse, né? Você pode determinar com fórmulas matemáticas? Pode, mas será que ele vai ser eficaz? Será que ele vai ser eficiente para o seu negócio? Então, e eu comento aqui também com você, né? Se você não tem o histórico da sua operação, da sua empresa, como você está comandando a sua empresa? Para você ter o comando da sua empresa, você precisa saber o que acontece nela. Como eu disse, né, anteriormente, para você fazer essa determinação, você precisa o quê? Entender se tem sazonalidade, se não tem, se você tem os picos de demanda, se sofre, né, altas de preço da matéria-prima, se as matérias-primas que você tem é cotada em dólar ou se não é, ou sofre oscilações de mercado. Então você precisa ter isso identificado, porque senão as suas projeções não vai sair conforme o desejado. Então você precisa ajustar para tentar encontrar quais são esses momentos que você tem baixa liquidez para tomar medidas preventivas. Não é? Eu faço uma pergunta: por que nós tomamos remédios? O remédio nós tomamos como medida preventiva. Muitas vezes nós temos um resfriado e nós vamos lá e tomamos um medicamento. Tomamos um remédio para o resfriado, porque um simples resfriado pode levar à morte. E para aqueles que não sabem, a média de morte por resfriado é de 500 mil pessoas por ano. Sim, 500 mil pessoas morrem por resfriado. Ou seja, a gente acha, né, que o resfriado é uma coisa simples, assim como muitas questões dentro da nossa empresa, principalmente quando nós lidamos com o dinheiro da nossa empresa, é simples. É algo banal, algo que não tem relevância. E esses casos simples é o que leva à morte das empresas. Até setembro, 730 mil empresas no Brasil foram fechadas. Isso, 730 mil empresas foram fechadas até setembro de 2023. É um dado alarmante. E qual que é a causa da morte? Falta de ar. E o que é a falta de ar para a empresa? Como eu disse, né?
Dinheiro, faltou dinheiro. Ela morre por insuficiência respiratória. O que é insuficiência respiratória para a empresa, né? Falta dinheiro no caixa. Então isso é de extrema importância e você precisa ter essa estratégia dentro da sua empresa para a sua empresa ter sucesso e você comandar o dinheiro da sua empresa. Segunda estratégia, principalmente para quem tem estoque. Sei que tem muitos empreendedores que não têm estoque, mas o estoque, as empresas que têm estoque, é um problema você ter estoque parado na sua empresa. Porque o estoque parado ele te gera prejuízo. Então você precisa adotar técnicas para que isso não ocorra. E aí nós vamos buscar lá algumas técnicas, né, que eu vou citar aqui lá dos japoneses. Os japoneses são especialistas em gestão eficaz de estoque, né? E a principal delas é a just in time. Just in time o que é? Né? Eu ter uma técnica para minimizar o impacto financeiro do meu estoque. E como que eu faço isso? Eu regular meu estoque, eu não preciso ter um monte de mercadoria. Eu preciso saber aquilo que eu mais vendo, que aqui nós falamos, né? Aí dentro também tem a chamada curva ABC. O que é a curva ABC de produtos? São os produtos que mais vendem, o que vendem médio, o que menos vendem. A, B e C. E eu preciso saber quais são esses produtos. Por quê? Porque aí, aqueles produtos que eu mais vendo é o que eu vou ter mais estoque. O que menos eu vendo, né, eu vou ter menos estoque. E por que isso? Porque isso causa, quando eu compro, tenho que comprar matéria-prima para o meu estoque ou produtos já acabados para o meu estoque, eu preciso disponibilizar de quê? De dinheiro, de recursos. E muitas vezes esse giro do meu estoque não é tão rápido e fica esses produtos, né, dentro da minha empresa e isso gera mais necessidade de capital de giro. E isso é um problema grave. Ok? E para manter todos esses detalhes que estou falando da questão do estoque, eu tenho que manter o equilíbrio, né? Equilíbrio também do quê? Da oferta e da demanda. Então eu preciso entender se eu tenho sazonalidade, se eu não tenho. Então aqui nós vamos fazendo os links entre as estratégias para que isso dê certo. Então dessas 10 estratégias, elas estão linkadas uma com a outra. Eu não posso somente aplicar uma que possivelmente não vai dar certo. Eu tenho que ter um sequenciamento dentro da minha empresa. A empresa, ela funciona como o nosso organismo. Nós temos todo um sistema funcionando de forma contínua. Então nós precisamos ter isso também dentro das empresas. Porque não adianta só o meu coração funcionar, não adianta só o meu rim funcionar, não adianta só o meu cérebro funcionar. Tem que todos os meus órgãos da minha empresa têm que funcionar. Então todas as estratégias têm que ser implementadas, porque uma só ela não vai dar resultado. Então se você quer resultado na sua empresa, você precisa implementar estratégias e essas que eu estou dando aqui hoje são estratégias validadas na empresas. Não são estratégias que estão somente nos livros, elas já foram validadas, inclusive. Ok? Porque se você deixa esse estoque lá parado, é como se você estivesse queimando dinheiro. Seu dinheiro está lá, né? Ele deveria estar investido, não está. Então, né, isso é um problema grave. E quando a gente fala de queimar, quantas empresas você já viu queimando estoque porque não tinha dinheiro? E aí elas fazem o quê? Queimam estoque. E nessa queima de estoque para fazer caixa, porque muitas vezes ela precisa de dinheiro, então ela precisa vender por preços baratos, né? E muitas vezes esses baratos não cobrem nem o custo do produto. Ou seja, além de ter ficado parado no estoque, agora tem um problema maior que é não ter dinheiro para o caixa e eu ter que vender isso de forma mais barata. Então isso é bastante complicado, tá? Então você precisa gerir isso de forma racional. Terceira estratégia, né? Você precisa saber como financiar a sua operação com dinheiro dos seus fornecedores. Como isso, Janils? Como assim me financiar, né, com os meus fornecedores? Sim, tem empresas que vivem com o dinheiro do fornecedor. Mas o fornecedor vai dar dinheiro para você? Não, ele não dá dinheiro. Ele te dá o quê? Produtos. Ele te dá produtos, ele te dá matéria-prima, dá entre aspas, né? Ele te vende, né, matéria-prima, ele te vende produtos.
E como que eu faço isso? Eu tenho que negociar. Aqui entra negociação. Negociação de quê? Negociação de prazo. Né? Eu tenho que esticar o prazo, preciso ter estratégias para tratar com ele, para ele esticar esses prazos. E aí eu tenho o outro lado também, que eu tenho que trabalhar o quê? Os meus clientes. Então muitas empresas trabalham como? Com prazos, pagamento de prazos mais esticados dos fornecedores, com prazos mais curtos para os clientes, e aí ele faz o quê? Ele gira a empresa com o dinheiro do fornecedor, que aí ele tem menos necessidade de caixa, ele tem que ter menos disponibilidade. Ah, tem como trabalhar 100% assim? Possivelmente não. E um detalhe bastante importante aqui, né? Que eu trabalhei em uma empresa em que a gente tinha contato com Portugal, e lá tem um lema bastante interessante, né? Já fazendo o link aqui na terceira estratégia, que é pagar e morrer quanto mais tarde melhor. E é justamente isso que nós temos que ter dentro da nossa empresa. Quanto mais tarde eu pagar o meu fornecedor, melhor. Por quê? Porque esse dinheiro vai fazer eu circular a minha operação e ter menos necessidade de caixa. Então eu posso vender antes de pagar meu fornecedor, como eu disse, né? Essa é a melhor estratégia. Então você precisa alinhar, precisa ter negociação com os fornecedores. Então você precisa fazer, né, essas duas etapas que eu te disse entre fornecedor e cliente para você conseguir fechar esse quadro e ter menos necessidade de dinheiro próprio ou de qualquer outro tipo de dinheiro, que nós já vamos falar aqui das estratégias também, né, de crédito, que inclusive é essa, a quarta estratégia, que é a política de crédito. Mas aqui a política de crédito não é de você pegar crédito, tá, com os bancos. Nós vamos falar dela também, mas a quarta não é. A quarta é como que você está dando crédito para os seus clientes? Como que você está financiando os seus clientes? Agora a ordem aqui é inversa, né? Porque quando nós vendemos parcelados para os nossos clientes, nós estamos financiando a compra dele. E com qual dinheiro que nós estamos financiando a compra dele? O nosso, com o seu, empreendedor. Ele está sendo financiado, você está financiando o seu cliente. Então, como que você está vendendo para ele? Você está fazendo análise para aqueles, né, que não vendem somente com cartão de crédito, às vezes, muitas vezes, vende em boleto, né, vende a prazo em outros modelos, carnê ou o que seja, né? Até inclusive, né, nas anotações de caderninho, você está financiando. E você está analisando de forma correta esse seu cliente? Eu já vi empresas quebrarem por não fazer uma análise de crédito correta. Por quê? Que é o famoso fiado, né? Tem empresas aí que vendem a prazo e não recebem. Porque o índice de inadimplência hoje é um risco para todas as empresas. Você tem calculado? Você sabe qual que é o risco de inadimplência do seu setor? Você sabe qual que é esse valor? O que é inadimplência, né? Inadimplência são as pessoas que compram e não pagam. Então você precisa saber esse índice. Você precisa. Isso aí é fácil de encontrar, você não precisa calcular, você precisa somente encontrá-lo, que isso está disponível, em alguns sites aí tem isso disponível, encontrá-lo por quê? Para você saber qual que é o índice de inadimplência do seu negócio. Mas você precisa fazer uma análise correta para você não cair nessa armadilha. Porque, como eu disse, né, já vi empresas quebrarem por não fazer uma análise correta do crédito. E aí vem a outra etapa, né, que é como que você está financiando o seu cliente. Geralmente, às vezes, seu fornecedor vende lá 28, 45, 60 e você vende em 12 meses, 12 vezes, ou no cartão, ou qualquer coisa que seja. Você tem calculado isso? Você calculou isso? Que isso impacta onde? Isso impacta no seu capital de giro. Você tem que ter giro suficiente para manter essa operação. Você tem que ter giro suficiente para você manter esse financiamento para o seu cliente. Ah, não, eu vendo meu cliente, mas parcelado em 12 vezes, mas amanhã a operadora do meu cartão de crédito já deposita o dinheiro na minha conta. Ok? Quantos por cento ele está te cobrando para fazer isso? A média do mercado é de 10% a 15%. O que está acontecendo aí? Você está achatando o resultado da sua empresa. Você está achatando o lucro da sua empresa. E aí, nesse achatamento, inclusive, se você não tiver
o seu preço de venda feito, né, de forma correta, inclusive você pode estar tendo prejuízo. Porque você joga na sua operação, acha que você está tendo um volume muito grande de dinheiro e que afinal não te está dando resultado. Quantos empreendedores já vieram para mim e falaram: Genilson, não sei o que está acontecendo com a minha empresa. Minha empresa antes vendia 10, agora vende 20, mas eu não estou vendo dinheiro, não estou vendo resultado. Antes eu vendia menos, parece que eu vinha um pouquinho de resultado, agora que eu vendo mais, não vejo mais resultado. Por quê? Por que isso ocorre? Porque você está calculando mal o seu preço de venda. Você subiu a sua operação, você teve mais funcionários, ele teve que trocar de local, está num local maior, e você continua com o mesmo preço. O que vai acontecer? A sua margem foi achatada. Você esticou o prazo, você está vendendo mais que agora você esticou o prazo de venda. Aí você vende mais. Ok, legal. Mas você está achatando a sua margem. E isso é um problema grave. Então você precisa ter esse controle, você precisa comandar isso dentro da sua empresa. Saber como você está financiando o seu cliente. E outro ponto muito importante aqui dentro é: você sabia que nem tudo que você vende, aqui agora eu vou falar específico para quem vende com cartão de crédito, os empreendedores que vendem com cartão de crédito, você sabia que nem tudo que você vende você recebe? Você faz conciliação de conta? Você faz conciliação dos seus valores a receber, né, que você tem com a sua operadora do seu cartão de crédito? Se não, você precisa fazer, se você não tem. Sabe por quê? Porque tem graves problemas de comunicação entre as operadoras. Porque você tem que lembrar o seguinte: desde o seu ponto de venda até a bandeira do cartão de crédito do seu cliente, hoje nós temos muitos intermediários, e essas conexões que são feitas, cada uma vai passando por uma empresa, e se em uma dessas empresas a conexão falha, sai o NSU da sua venda, que é o código, né, que sai, cada operação tem um código específico daquela operação, autoriza, mas você não recebe. Não recebe. Imagina, como que você sabe disso? Porque eu trabalhei em empresas, né, que nós tínhamos isso e nós conciliávamos. Tinha furos enormes. Aqui eu não vou falar de números, né, para não expor, mas para quem tem aí o cartão de crédito, é interessante você olhar isso, porque isso também vai fazer falta no seu caixa. E se você não está comandando isso, você não está controlando isso, é dinheiro que você está vendendo e você não está recebendo. E para a gente finalizar, a quinta estratégia de hoje, né, são fontes de financiamento. Como que você pode financiar? Eu não consigo aumentar meu capital de giro, não consigo com a minha operação, e a minha operação está faltando dinheiro que eu preciso, porque senão a coisa vai desandar. E eu tenho, né, aí um prazo de recebimento, eu sei que eu vou receber. Então, como que eu posso me financiar? Tem algumas estratégias, né, que você pode ter, são as fontes de financiamento, né? Você tem a forma básica, vamos dizer assim, que é você ir lá no seu banco, você negociar com o seu banco, pegar, né, um empréstimo, você fazer financiamento de curto prazo. Então, isso é os financiamentos, né, ou os empréstimos de curto prazo. Mas você tem também, né, factoring, né, algumas empresas acabam indo para as factorings, mas você também tem algumas fontes, para quem vende principalmente de cartão de crédito, além da antecipação, tá? Que aqui eu falei antes da antecipação de recebíveis, é você conseguir crédito com o seu pós-venda. O que é o seu pós-venda? São vendas que você ainda não realizou, que você pode colocar como garantia para conseguir créditos. Interessante esse negócio. Sim, desde que seja bem estruturado. Lembrando, né, que isso tem um custo financeiro, você tem que pagar juros. Tá? Então você vai conseguir valores de vendas que você ainda não fez. E elas entram como garantia, tá? Para você conseguir angariar recursos financeiros. Aqui eu falei isso, são métodos tradicionais, né? Mas tem algumas empresas que estão utilizando de mecanismos mais sofisticados, né? Nós falamos de engenharia financeira para conseguir dinheiro sem, né,
sem ter toda essa questão dos bancos e colocar dinheiro dentro da sua operação. Um modelo comum, né, que algumas empresas estão usando é o crowdfunding. O que é? Né? Você pulveriza, você dilui parte da sua empresa e coloca, né, como se fosse ações da sua empresa, mas não no mercado, né, na bolsa de valores, e você vende pedacinhos da sua empresa para pessoas comuns, pessoas físicas ou pessoas jurídicas, e aí você consegue levantar recurso através desse modelo de crowdfunding. Aí tem um pouquinho mais sofisticado, que são através dos tokens. O que é os tokens? Né? Que está relacionado aos criptoativos, das criptomoedas, né? O mais conhecido é o Bitcoin, mas não tem nada a ver com o Bitcoin. Tá? É um modelo de negócio que muitas empresas estão utilizando para conseguir financiar a sua operação, que é quase o mesmo modelo do crowdfunding, um pouquinho mais especializado, que é pulveriza parte da sua empresa em pequenos pedacinhos e você vende esses pedacinhos. E aí você consegue angariar recursos, né? Para quê? Para você colocar isso dentro da sua operação. Mas o fato mais importante, né, aqui dentro dessa quinta estratégia que nós estamos falando, tem um ponto crucial que você não deve deixar de considerar. Eu sei que muitos falam assim, eu não gosto do meu gerente do meu banco. Os gerentes do banco são pessoas que eu não gosto de estar muito perto deles. Mas você precisa estar perto do seu gerente, do seu banco. Você precisa fazer um relacionamento forte com o seu gerente. Sim, porque é ele que vai, né, te abrir portas. Para quê? Para você ter mais facilidades com créditos, inclusive com taxas de juros menores. Então você precisa ter isso, você precisa ter também essa aproximação com o seu gerente, ok? Embora que nós falamos um fato importante, tá? Que é como conseguir dinheiro, você tem que lembrar o seguinte, que o endividamento deve ser controlado e estudado, porque o endividamento da sua empresa pode te levar à morte. Então você precisa controlar, você precisa comandar o dinheiro da sua empresa.